Vizinhas, então um sol delícia por aqui. Bora para mais um Acordar da Vizinha. Aquele momento especial que a gente para no nosso dia para trazer cor, luz, sentido, presença a tudo que a gente está fazendo no nosso dia e na nossa vida. E eu estava agora trazendo presença para a minha vida, tomando um solzinho delícia daquela minha pausa da tarde, porque nós merecemos. Boa tarde, Jaque maravilhosa. Como você está? Conte para mim. Boa tarde, Aline maravilhosa. E hoje a gente vai falar sobre tempo de frutificar. Afinal de contas, estamos bem pertinho de iniciar a primavera, e a primavera é esse momento de frutificar. Esses dias eu tirei uma foto para vocês. Aqui embaixo tem umas floreiras bem bonitas. Boa tarde, Raquel maravilhosa, vizinha linda. Que bom você aqui. Então tem umas roseiras bem lindas. E elas estão todas rosinhas, lotadas, maravilhosas. Por quê? Porque elas estão no tempo de frutificar. Mas para elas frutificarem, elas passaram pelas outras estações do ano. Então teve um momento que as folhas caíram, aí elas ficaram mais internalizadas, aí elas foram ganhando corpo de novo para depois florescer. E assim também é a nossa vida. Agora é tempo de frutificar, então vamos falar sobre isso. Ficou lindo, né, o vídeo, vizinha? É assim, um rosa lindo. Não tem quem passa por ali e aquela roseira não chama atenção. Aquela não, né? Aquela, que tem um monte ali, é muito lindo. Tá tudo bem por aqui também, Jaque. Coisa linda. Então, vamos lá. Para ter novos frutos, você precisa lançar novas sementes. Vamos falar sobre lançar essas novas sementes para frutificar? Então, de nossa boca sairá exatamente o que há em nosso coração. Vizinha, tudo aquilo que você fala está dentro de você. Por mais que de repente você não perceba por estar no automático, tudo aquilo que você fala está dentro de você. Se você é uma pessoa com falas mais amorosas, dentro de você o seu corpo sente mais amor. Se você é uma pessoa que, por exemplo, tem a tendência a se criticar muito, a estar com o chicotinho, a criticar você, os outros, as circunstâncias, as situações, dentro de você também está vibrando essa crítica. Então, da nossa boca sairá exatamente o que há em nosso coração. Não é possível gerar bons frutos quando não cultivamos em nosso interior sentimentos e pensamentos bons. Se eu só tenho sentimentos e pensamentos ruins, eu vou gerar frutos ruins, né? É a causa e o efeito. A semente que eu planto é o fruto que eu vou colher. Então, essa autoobservação ela é muito importante para que vocês entendam. Os frutos que vocês estão colhendo, eles são oriundos, gerados pelas sementes que vocês em algum momento plantaram e vêm regando e vêm cuidando. Lari, boa tarde, como vocês estão? Então, assim, tudo aquilo que não tiver legal, dá uma olhada, como é que você está se comportando? O que você anda falando? Quais os ambientes você tá para você ter resultado naquela área? Começa a fazer essa reflexão sobre como é que você está cuidando das suas sementes. Então, seguindo aqui, não temos condições de controlar o movimento do Sol ou dos planetas. Não temos controle sobre o clima, nem sobre as pessoas ou a sociedade. Mas o fato é que podemos controlar apenas nós mesmas, nossas intenções e verdades. Uhul! Maravilhosa! Vamos comemorar, Lari! Tudo em perfeita ordem, coisa mais linda da vida! Então, assim,
Vizinhas, tem uma frase que eu amo falar e que tem tudo a ver com o que eu acabei de ler. Não é sobre o que acontece comigo, é sobre o que eu escolho fazer com o que acontece comigo. É nessa escolha que vão vir os seus resultados, sejam eles resultados que vão te impulsionar a realizar os seus sonhos, sejam eles resultados que vão te afastar da realização dos seus sonhos. Então lembra, a gente não vai ter o controle sobre o clima, sobre as pessoas, sobre a sociedade. Eu não consigo controlar como o meu esposo vai chegar, como ele não vai chegar, como que eu vou encontrar as meninas na escola, como eu não consigo. O fato é que a gente pode controlar apenas nós mesmas. Nossas intenções, nossas vontades, e eu falo aqui os nossos comportamentos. Quanto mais eu me conheço, mais oportunidade eu tenho de me perceber para ajustar aquilo que eu entendo que não está legal. O não controlar o outro é o mais desafiador para mim. Orai e vigiai sempre. Raquel, vizinha maravilhosa, como você está na vila, você vai entender o que eu vou te falar aqui. O outro, ele não existe. Tudo aquilo que o outro faz que incomoda na gente é um convite em algum nível para a gente olhar aquilo que... Por que esse comportamento? Por que essa decisão? Por que essa situação me incomodou? E entender dentro de nós aonde aquilo precisa ser resolvido. Quando a gente faz esse movimento, a gente vai ganhando inteligência sobre nós. E é muito legal, o primeiro ponto é perceber, como a Raquel trouxe aqui, o não controlar o outro é desafiador para mim. Então ela vai começar a perceber, por que é desafiador para mim? O que eu precisei desenvolver tanto de recurso na minha infância para controlar, para eu me sentir bem, para eu me sentir protegida, que hoje para mim se tornou desafiador. E se você puder, Raquel, leva lá para a vila uma situação e aí a gente desenvolve essa situação para você ir ganhando os entendimentos sobre você, igual a gente fez ontem no nosso encontro, tá? Boa tarde, Vivi maravilhosa! Tô te esperando para a gente marcar nossa live, viu? Inclusive as vizinhas que estão aqui, se quiser bater papo em live, falar alguma coisa, falar de receita, falar da vida, falar de emoções, falar de repente dos desafios de controlar o outro, me avisem que a gente faz live. Adoro. Aí vamos lá, focando aqui. É necessário assumir a responsabilidade por nossas ações, pelos frutos que geramos. Costumo dizer que não tenho controle sobre o que os outros falam a meu respeito, mas sim controlo o que sinto quando eles falam ao meu respeito e o que falo a respeito deles. Então, alguém falou alguma coisa de mim. Lembra, quando a pessoa está falando de mim, seja o bom ou seja o ruim, ela está falando mais dela do que de mim, porque ela está falando de mim através da visão dela. Então, em uma mesma situação, desde criança, tinha lá uma situação que sua mãe tomava uma decisão. Se você tem irmãos, um irmão recebia aquela decisão de uma forma, outro irmão recebia aquela decisão de outra forma. Por quê? Porque era o olhar através de cada um. Hoje, se você vir e falar assim, nossa, a Joy é faladeira, é simpática, é porque em algum nível existe isso dentro de você. Se você vir e falar, nossa, a Joy é insuportável, não dá, é porque tem em algum nível essa situação dentro de você. Então, a gente precisa começar a entender, esse é o outro, não existe. Porque quando eu tô falando de alguém, eu tô falando mais de mim do que do outro, tá? Venham, vizinhas, amo vocês, contem a vida de vocês. É muito bom fazer live, né, Aline? Inclusive com você, viu, vizinha? Então vamos lá. Ó, aqui era assintada em todos, mas eu te garanto, vizinha Aline, que para você a assintada era recebida de uma forma, para o seu irmão a assintada era recebida de outra forma. E isso foi ficando nas emoções de vocês, porque é o que cada uma de nós precisa curar em nós,
tá? Então, essas questões de tipo do outro que incomoda com alguma decisão, com alguma situação, são curas que essas pessoas estão trazendo para nós, porque eles só são atores mostrando, ó, olha isso em você, resolve isso em você. E quando a gente começa a entender isso, nossa, vira uma paz na nossa vida. Hoje peguei uma crença, sabe aquela crença que você vira e fala, mas gente, eu já escutei isso tantas vezes e pra mim nunca me fez sentido e agora tá me fazendo. Por que tá me fazendo agora? Porque eu só tô pronta pra olhar pra isso agora. Então, a gente vai desenvolvendo autoconhecimento e vão vindo consciências pra gente conforme a gente vai se desenvolvendo. E é um buraco sem fim, né? Porque a gente se desenvolve, a gente descobre mais uma coisa, a gente descobre mais uma coisa. Isso vai fazendo o quê? Vai ajudando a gente a se deparar com as crenças, a resolver as crenças mais rápido. O que acontece? A crença ela vai vir, a gente vai pegar situações que estão ali paralisando a gente. Mas o que eu faço com isso? Logo quando eu começo o autoconhecimento, é um pouco mais desafiador olhar para cada uma delas, se deparar e fazer os ajustes para poder superar. Quando você vai fazendo esse movimento, você vai ganhando inteligência em lidar com você, entender sua luz, sua sombra, e aí vai ficando mais fácil ressignificar a crença. Não é que não vai existir, não é que não vai doer, não é que não vai incomodar. Vai, nós somos humanos, vai mexer com as nossas emoções. Mas a gente sai desse lugar de coitadinha, de vítima mais rápido, tá? Então vamos ver. Joaninhas aparecendo, coisa boa, né, Ilê maravilhosa? Ó, a Aline, era assim, meu irmão mais velho xingava, meu irmão do meio ficava quieto, eu chorava. Você percebe? Ó aqui a tríade, cada um na tríade de um jeito. O irmão mais velho xingava, agressor. O irmão do meio ficava quieto, o salvador. Não vou falar nada porque nós aprontamos aqui. E a Aline, a vítima, chorava. Cada um sentiu de um jeito. E aí cada um, em situações como essas, criaram feridas diferentes. Então a Aline chorava, ferida do abandono. O irmão do meio ficava quieto. Provavelmente ele tem ali uma humilhação ou uma injustiça ativadíssima com sucesso por conta de situações como essa. O irmão mais velho xingava. Provavelmente ele tá ou na injustiça ou na traição. E aí cada um vai desenvolvendo os seus próprios recursos. Isso é potência na nossa vida, porque da forma com que eles aprenderam a lidar aqui, eles vão lidando com várias situações da vida. E enquanto a gente não entende sobre nós, a gente não sai desses lugares. Adoro Joaninhas, coisa linda. Então vamos lá. Aí, o que acontece? As situações na vida, os desafios vêm, aí de repente mexeu com a ferida, por exemplo, do abandono da Aline, ela vê aquela situação como se fosse a cintada. Ela recebe na mesma dor da cintada. E a gente precisa ir aonde resolver? Na cintada. Ai, é lindo! Vamos lá. Contem se tá fazendo sentido. Todos nós fomos chamados para frutificar. Mas a pergunta que eu faço é: esses frutos têm sido agradáveis ao seu paladar? Os frutos que você está gerando na sua vida, eles têm sido agradáveis ao seu paladar? Eles estão saborosos? Que tipo de semente você tem plantado com as suas atitudes? O fato é que, para ter novos frutos, é necessário plantar novas sementes. Se eu não mudar a semente que eu estou plantando, eu planto a semente da reclamação, eu vou colher os frutos. Eu planto a semente da injustiça, da vítima, eu vou colher os frutos. Eu planto a semente da protagonista, da sábia, eu vou colher frutos. Tudo vai dar frutos, mas vão dar frutos de acordo com as sementes que a gente planta. Muitas vezes desejamos que a sociedade seja um lugar melhor,
mas nem sequer começamos a mudança em nós mesmas. Eu desejo, hoje o meu esposo chegou e começou a falar de alguma coisa que tá acontecendo no Irã, não sei o que. Aí eu peguei e falei assim pra ele, não era no Irã. Aqui no prédio que eu moro tem muito árabe. Aí tem uma árabe que tem uma irmã lá para aqueles lados e aconteceu alguma coisa lá na escola que ela dá aula. E aí ele veio contar, porque ele atende essa árabe. E aí ela tava falando pra ele veio contar. Aí eu peguei e falei assim pra ele, então, o que a gente pode fazer em relação a isso? Nós não estamos lá na situação, a gente não tá lá no país, a gente não tá no lugar. Eu não vou mudar o lugar, mas o que eu posso mudar? Eu, Joy, tenho uma causa aqui e eu escolho levar essa causa para o mundo com todas as mulheres que se conectam comigo. A minha causa maior é a família é a cura da sociedade. Independente se a família é você com você, moro sozinha, você com você e a sua família. Você com o seu esposo, você com os seus filhos, não importa. Quem mora dentro da sua casa é a família que você escolheu estar com você. A família é a cura da sociedade. E como é que eu faço esse caminho? Através da mulher. Eu cuido da saúde feminina, porque a mulher se sentindo bem, ela transborda isso na família. Então, o que eu estava falando para ele, eu falei assim, o que eu posso fazer? Eu posso cuidar de mim, para que eu esteja cada vez melhor e transborde isso para você e para as meninas. Dessa forma, eu consigo transbordar em casa, você recebe essa mensagem e você passa uma mensagem positiva para essa senhora, como você está me dizendo que você passou. As meninas transbordam isso na escolinha delas com os coleguinhas, transbordam a alegria, transbordam o amor, transbordam os mantras que a gente fala aqui em casa, que são conhecidos lá na escola. E assim a gente vai plantando as nossas sementinhas, que vão plantando outras sementinhas e que vão criando um novo florescer. Mas eu não consigo mudar lá, eu consigo mudar aqui. E se eu gastar minha energia falando de lá, eu não vou mudar nem lá e nem aqui. Então a gente precisa ter essa consciência de que a mudança que eu desejo fora começa dentro. E que se eu faço a minha daqui, dou a mão para você fazer a sua daí, você dá a mão para outra pessoa fazer da outra lá, e a gente vai dando a mão, a gente junto vai criando essa mudança. Mas não tem como eu querer que o outro mude se eu não mudo. Não tem como eu querer que o outro vá ser uma pessoa melhor se eu não estou me tornando uma pessoa melhor. Então vamos lá. Jesus confiou a nós a missão de transformar realidades. O que temos feito? Quais frutos você tem gerado em sua geração? Não precisamos simplesmente aguardar uma mudança. Nós devemos ser a mudança. Não adianta eu querer aguardar a mudança lá do outro lado do mundo. Ou até mesmo aqui com a minha vizinha. Eu preciso ser a mudança. Quanto mais eu escolho me tornar a mudança e fazer o movimento necessário, mais eu vou transbordar para o mundo essa mudança. Mais eu vou ter a oportunidade de mostrar para as pessoas que se elas ajustarem o olhar delas, o comportamento delas, ajustar os ambientes que elas estão, elas vão viver melhor. E esse viver melhor, se sentir melhor, simplesmente por você se tornar uma pessoa melhor, você inspira outras pessoas a também viverem melhor. Cadê aqui? Estão pertinho de ir para onde? Deixa eu voltar aqui porque eu me perdi. Muito bom essas joaninhas, que bom que tá fazendo sentido.
Tenho que estar atenta às sementes. Isso mesmo, Nailê. Bora pra vila, Nailê. Nós estamos te esperando, mulher. Cadê você lá com a gente? Coisa linda. Bora aí, ó. Raquel tá te chamando também. Muito bom. Vai ser delicioso ter você lá com a gente fazendo crescer. Né, Raquel? Né, Aline? Coisa mais linda vocês. Então, vamos lá. Acredite, você foi chamada para plantar boas sementes num mundo caótico. Vizinha, se nós estamos aqui falando do assunto, a gente tem esse chamado para se tornar a boa semente. Aquela semente que tá ali olhando para solução, não para o problema. Que tá ali olhando para, putz, isso daqui dessa pessoa mexeu comigo. Ao invés de ficar criticando a pessoa, de virar e falar assim, meu, o que eu preciso aprender com isso? Por que isso mexeu comigo? Não é sobre ela, é sobre mim. Quando a gente começa a fazer isso, a vida faz tanto mais sentido. E não é trazendo a culpa pra gente, é trazendo a cura pra gente. Porque não é sobre culpa, é sobre, opa, esse comportamento dessa pessoa ativou uma sombra, um gatilho, uma dor, uma vontade de julgar em mim. O que eu preciso aprender? Não é sobre culpa, é sobre cura. Adorei essa. Vamos lá, as coisas vão saindo por aqui. A Vivi, é mais fácil passar a responsabilidade para o outro do que transformar o meu interior. Precisamos ter coragem para quebrar a casca do ovo e nascer com uma nova visão e coragem para mudar. É desafiador, Vivi, porque a gente não aprendeu. A gente sempre aprendeu a estar para fora, a olhar para fora, a apontar o dedo para fora. Nós aprendemos, a gente vive numa sociedade que a grande maioria das pessoas tem esse comportamento. Mas não dá mais, a sociedade ela tá adoecendo de doença física, ela tá adoecendo financeiramente, ela tá adoecendo de doença mental, emocional, não dá mais. Quanto que tá crescendo, por exemplo, de obesidade no mundo, de infertilidade no mundo, de mulheres que se sentem sobrecarregadas. Tem pesquisas que falam que eu estava mostrando pesquisa para minha equipe essa semana. Eu gosto muito de estudar pesquisas. Eu peguei uma pesquisa para estudar que fala que 86% das mulheres brasileiras se sentem sobrecarregadas. Ou seja, 8 em cada 10 mulheres falam que se sentem sobrecarregadas. Das outras 1,4, vamos colocar 2 mulheres que não falam, elas não falam, sabe por quê? Porque elas têm a ferida da injustiça. A ferida da injustiça carrega tudo, carrega o mundo e ela não fala. Ela é um ótimo camaleão, pra ela tá tudo bem por fora e tá toda cagada por dentro. Mas assim, 8 em cada 10 mulheres se sentem sobrecarregadas. 78% da população brasileira está endividada. 7 em cada 10 pessoas estão endividadas. 6 em cada 10 casais não conseguem engravidar naturalmente. A gente precisa olhar para isso. A gente precisa parar de falar que é normal o que não é normal. Eu fui chamada através da dificuldade de engravidar. Eu entrei lá na estatística das 6 em cada 10. E foi através dessa dificuldade que eu entendi que está se tornando comum, mas não é normal. Ó, a Vivi colocou sobrecarregada, inclusive eu. Está se tornando comum a mulher se sentir sobrecarregada, mas não é normal a gente se sentir sobrecarregada. Porque quando a gente tá sentindo sobrecarga, tá pesado. Quando tá pesado, a gente faz e não tem resultado. Porque não tem energia, não tem fluxo de vida. A mesma coisa para engravidar, a mesma coisa com o dinheiro, a mesma coisa nos relacionamentos.
Então, quando a gente começa a ampliar esse olhar e falar assim, opa, é comum, mas não é normal. Eu tô sendo chamada para ser a mudança. Por mais desafiador que seja olhar para mim e querer que o outro muda, eu vou falar para vocês. Quando a gente começa a mudar, o outro magicamente muda. Alguém já viveu essa experiência por aí ou só eu? Tem alguma vizinha aí que já viveu essa experiência de começar a se olhar, a se cuidar, a fazer diferente por você, para você e sentir que o outro também, em algum nível, começou a mudar? Conta pra mim se sou só eu. Deixa eu ver aqui o que mais. A Raquel colocou. É o que você sempre fala, não é sobre o outro, é sobre mim. Isso mesmo, Raquel. Não é sobre culpa, é sobre cura. Eu amei essa frase. Já pega pra nós aí, Aline, porque essa frase ela é poderosa pra mulher sobrecarregada. Então vamos lá, Vivi, vamos tirar você dessa sobrecarga. E você também, tô te esperando na vila, viu, Vivi? Maravilhosa. Inclusive, venha para a vila, venha vender suas Mary Kays na vila, deixar essa mulherada, essas vizinhanças, tudo linda, maravilhosa, com essas maquiagens simples que você sabe fazer, incríveis, pra gente estar aí no nosso dia a dia. Olha aí, ó, a Lari falando, sim, Aline, sim, em casa sempre, ó, quando a gente começa a mudança, por mais desafiador que seja, a gente vai mudando e o outro começa a perceber e muda também, porque eu mudo o meu comportamento. Eu saio ali daquele lugar, uma hora eu sou vítima, uma hora eu sou salvadora, uma hora eu sou agressora. E eu passo a me comportar como protagonista, como sábia. Então aquilo que me afetava, eu começo a ter um comportamento diferente. Quando eu tenho um comportamento diferente, eu saio da vítima, salvadora e agressora. Aí aquela pessoa que estava ali comigo triangulando, porque se eu era salvadora, ela estava na vítima. Se eu era agressora, ela estava na salvadora. A gente fica ali triangulando. Quando eu saio do triângulo, o outro não tem como triangular, ele também vai pro protagonista. E sabe o que eu vou falar pra vocês quando a gente tá num relacionamento, por exemplo? Eu saio ali de ser a salvadora, a vítima ou a agressora, eu vou pra protagonista. Automaticamente, aquele homem que tava ou como meu pai, me mandando chapulatada, ou como meu filho, eu fazendo tudo por ele vira homem. Ele vai pro papel de homem, porque ele não tem mais como ser pai ou moleque, criança. Ele precisa automaticamente se posicionar como homem, porque você saiu do papel de mãe ou de filha e foi pro seu papel de mulher. Aí ele não tem mais com quem ficar ali triangulando. Aí ele vai pra onde? Pro de homem. Aí o relacionamento começa a ficar gostoso. Porque eu tô no meu lugar, ele tá no lugar dele. Vamos lá, vamos continuar aqui para terminar. Bem-vinda, Cris maravilhosa. Sucesso, Vivi, linda por dentro e por fora. É sobre isso. Já fui mãe do meu marido, agora sou esposa. Olha aí, é pesado ser mãe, ser filha. Nós estamos no lugar errado. Nós casamos com o nosso marido, não com o nosso filho ou nem com o nosso pai. Quando a gente vem para o lugar de esposa, o nosso esposo vem para o lugar de esposo. Aí fica lá um homem e uma mulher. Aí fica bom o negócio. Então vamos lá. Acredite, você foi chamada para plantar boas sementes num mundo caótico. Há muitos necessitados por colher os bons frutos deixados por você. A começar do seu corpo, da sua família e do transbordar para o mundo. Ah, coisa linda! Gostaram do acordar de hoje? Vamos à nossa cartinha, a nossa mensagem. Vamos ver aqui o que virá para nós. E lembrando vocês, vizinhas, ó, semana que vem nós começaremos o nosso acordar da vizinha. Vou fazer um teste semana que vem.
8 horas da manhã. Então eu espero vocês no meu teste da semana que vem às 8 da manhã. Vocês vêm? Conta pra mim. Fala, venho! Vamos lá. Que aí a gente vai começar a semana que vem já levando essa energia toda pro nosso dia. Vamos ver se vai dar certo pela logística aqui de casa. Agora vamos à nossa mensagem. Bora lá, muito bom, Lari. Que bom que você estará, que a Aline estará, que a Nailê estará. Vamos acordar todas juntas. Vocês vão ver as meninas chegando descabelada, de pijama, com ramela. Vocês vão ver um dia eu toda suada, com roupa de exercício chegando. Outro dia com a roupa de exercício para ir para academia na hora que dá. E assim vai ser, porque nós somos vizinhas, né? Íntimas. Então a gente já tá em casa. Vamos lá. Vamos ver o que veio hoje. Quando estamos nos desviando do nosso propósito, sempre somos alertadas. Sinais são enviados para oportunizar a retomada do nosso caminho. Preste atenção, preste atenção. Vizinhas, quais são os sinais para a gente retomar para o nosso caminho? Seu corpo físico tá com dor? Tá com alguma doença? Isso é um sinal. Você tá com problema financeiro? Isso é um sinal. Você tá com problema no relacionamento? Isso é um sinal. Você tá com dificuldade de engravidar? Isso é um sinal. Você tá com problema na sua carreira? Isso é um sinal. Você fala que você confia em Deus, que você é conectada com a espiritualidade, mas você, quando acontece alguma coisa, você começa a duvidar de Deus, você briga com Deus? Isso é um sinal. Quando a gente tá desviando do que a gente veio fazer aqui, do nosso propósito, a gente é alertado. Essas são as formas da vida falar, corrige essa rota, você tá no lugar errado. Aí a gente fica querendo corrigir, pagando de louca, olhando pra fora. Que o outro corrija, que o outro resolva, que o outro faça, porque o problema é do outro. Eu não me resolvo porque é o outro, porque é o outro, porque é o outro. Mas na verdade não é o outro. A gente precisa corrigir a rota em nós. É de dentro pra fora o caminho. Não é de fora pra dentro. E quanto mais você tentar de fora pra dentro, mais você vai estar desviando você do seu propósito. E quanto mais você se desvia do seu propósito, mais a casa vai caindo de todos os lugares. É uma dor que vira uma doença, que vira um problema financeiro, que vira um problema no relacionamento, que fica um problema na carreira, que te distancia cada vez mais da sua espiritualidade. E a gente veio nessa vida para viver uma vida feliz, realizada. A gente veio realizar os sonhos. Os sonhos são a bússola da nossa alma. Se eu não estou conseguindo realizar, é porque eu não estou me tornando a pessoa preparada. Aí o que acontece? Vai vindo esse monte de sinal para falar assim, a gente combinou que você ia ir para essa vida para viver a vida que você merece. Para viver uma vida realizando o sonho, transbordando seu dom e seu talento. Para de se perder. Vem os sinais chamando a gente. Então, os sinais enviados, eles vêm para oportunizar a retomada do nosso caminho. Tipo, ajusta essa rota. Você se perdeu. Tá tudo bem. Ajusta. O que não dá para continuar se perdendo. E como é que a gente se perde? Se distanciando de quem a gente é e vivendo uma vida que os outros, que a sociedade fala que tá certa. Como, por exemplo, a questão da sobrecarga. É comum as mulheres sentirem sobrecarga. Não é comum. A gente não veio aqui para isso. A gente veio aqui para viver uma vida com sentido, realizando sonhos, expressando os nossos dons e os nossos talentos. Vão ter dias que vão ser mais demandados? Vão, mas não dá para todo dia ser demandado. Não dá para todo dia eu acordar ansiosa e cansada e dormir
sentindo que, nossa, eu fiz e parece que eu não fiz nada, eu ainda tenho um monte de coisa para fazer e nunca é o suficiente. E 24 horas, e se tiver 48, e se tiver 72, não vai ser suficiente. Vamos ajustar a rota? Tem alguma coisa que não tá legal aí? Se permita ajustar a rota. Para de se contar a historinha, de deixar a sabotadora no comando e assume a mulher sábia, a protagonista, que fala, chega, eu escolho resolver isso. Eu escolho sair desse lugar. Porque quando eu saio desse lugar, através do meu movimento, do meu comportamento, da pessoa que eu estou me tornando, eu inspiro, por exemplo, aqui no meu caso, eu tenho 2 meninas. Eu inspiro as minhas filhas a também viverem uma vida com mais sentido. A também viverem uma vida expressando quem elas são, os dons e os talentos de cada uma, que são inclusive muito diferentes. Mas eu só consigo fazer isso, transbordar isso para elas, se eu viver isso em mim. Eu não consigo virar para elas e falar, olha, filhas, vocês vieram aqui realizar sonho, e eu tô lá, correndo atrás do rabo, realizando nenhum. Vocês vieram aqui para viver uma vida de realização, e eu tô lá o dia inteiro reclamando das coisas. Não dá! Ela vai falar, que realização? Como? Como que eu faço isso? Não tem referência. Essa louca fala, mas não faz? Então a gente precisa inspirar as gerações que vão vir através do exemplo. Porque aquilo que eu vivo aqui, eu transbordo. E isso é tão real. Esses dias a minha cunhada fez aniversário. E aí, as meninas foram mandar, elas estavam na minha mãe à noite, e elas foram mandar áudio de parabéns pra titia delas. O áudio, você pega aquele áudio, tem exatamente eu no áudio, só que eu não tava no áudio. Mas é exatamente eu. Uma tá lá, titia, aí eu falei parabéns, que é o meu jeito de cantar parabéns para as pessoas. Parabéns pra você. E a outra, uhul, nessa data. Parecia eu. Meu pai virou e falou assim, você está formando escola. Só que eu não ensino elas a cantar parabéns, eu simplesmente canto e elas veem eu cantar parabéns. Aí elas entram no meio, elas cantam também, mas é quem eu sou. Então a gente vai inspirar através do exemplo. Eu falo pra elas, é seguro sentir, é seguro chorar, e eu tô uma panela de pressão, não sei o que eu tô sentindo. Como é que eu vou falar, ajudar ela a saber sobre as emoções dela, se eu não me conecto com a minha? Então que a gente possa realmente olhar pra gente e viver dentro de nós a transformação, porque aí fica muito mais fácil transbordar. Porque a gente, os poros, a gente transborda pelos poros. O exemplo, ele é muito poderoso. Eu vou finalizar com uma frase que eu gosto muito, que eu falo bastante. O exemplo arrasta, a palestrinha afasta. Vizinhas, amanhã, 16 horas, a gente está aqui novamente. Um beijo grande no coração de vocês e muito obrigada pela participação de cada uma.